Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso Evangelho dessa noite. E para nós iniciarmos o Evangelho, nós vamos à nossa prece inicial. Senhor, nesse momento, vamos nos entregando a Ti, pelo amor e pela fé, a Jesus Cristo, pelo seu chamado, aos bons espíritos pela sintonia mental, pedindo a eles que nos auxiliem na compreensão de todos os teus ensinamentos. Que a luz do teu amor possa brilhar dentro de nós e que o teu amor invada nosso coração e também o nosso espírito. Seja conosco, Senhor, agora e sempre. Então, hoje nós vamos tratar um pouco sobre o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz: bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. E o primeiro item desse capítulo trata sobre injúrias e violências. Então, nesse primeiro item diz assim: bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. Isso está em São Mateus, no capítulo 5, versículo 4. Então, esses bem-aventurados, os brandos, porque eles possuirão a terra, será que Jesus queria se referir a que nós renunciássemos a todos os bens terrenos e aguardássemos, os bens do céu? É claro que não, Porque desde que nós estamos aqui vivendo aqui na Terra, nós temos que conservar os bens terrenos enquanto aqui nós estivermos. O que nós não podemos fazer é dar um maior valor aos bens terrenos em detrimento aos bens do céu, que são os bens espirituais. Mesmo porque nós viemos para cá sem os bens terrenos e vamos embora, deixando-os todos aqui. O segundo item diz assim: bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Isso também está em Mateus, capítulo 5, versículo 9. Então, por que Jesus diz que os pacíficos serão chamados filhos de Deus? Ele nos ensinou, que a doçura, a paciência, a moderação, a afabilidade deve ser a nossa lei, a lei de Jesus. E ele condena toda forma de violência, a cólera e toda expressão descortês que tivermos com respeito aos nossos semelhantes, porque tudo isso é contrário à lei do amor e da caridade. Então Jesus diz que depois da humildade para com Deus, o amor e a caridade para com o nosso próximo deve ser a primeira lei do cristão. Então, toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei do amor e da caridade, que devem ser mantidas entre os homens para que haja união e concórdia entre os homens. Jesus também diz que os violentos, muitas vezes, eles podem sobrepujar os brandos, mas que, de alguma forma, em algum momento, eles vão ser julgados pela lei do céu e também pela justiça da terra. E quando Jesus diz que quando a lei do amor e da caridade abranger toda a humanidade, então não haverá mais egoísmo. E os fracos e pacíficos, que eles chamam de fracos, mas que na realidade não são fracos, são realmente aqueles que obedecem à lei de Deus,
E ele diz que os fracos e os pacíficos não serão mais explorados nem esmagados pelos fortes e violentos. Então, quando tudo isso abranger a terra, a lei do amor, a lei da caridade, a terra se tornará um mundo feliz. E com isso serão expulsos todos os maus aqui da terra. O segundo item desse capítulo trata sobre a afabilidade e a doçura. Então, diz assim no início: a benevolência para com os semelhantes, fruto do amor e da caridade ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que lhes são a manifestação. Então, muitos, né? Jesus diz que a benevolência é que tem que ser, né, o fruto de todo cristão em relação aos seus semelhantes. E a benevolência é que traz a afabilidade e a doçura. Então, muitos, para manter as aparências, eles se mostram, né, educados, tendo bons hábitos, e eles podem tapar assim o sol com a peneira, como a gente costuma dizer, né, para que possa mascarar e ocultar os seus defeitos. E eles muitas vezes têm sorriso nos lábios, mas o veneno no coração. São brandos enquanto não ofendam, não machuquem ou contrariem. Mostram-se afáveis quando estão cara a cara com as pessoas, mas se transformam quando se afastam. Há também aqueles que são muito bons, bondosos, né, fora de casa, com os amigos, muitas vezes no setor de trabalho. Eles são muito educados e se mostram bondosos. E quando chegam em casa, eles querem dar ordens, diz aqui quem manda sou eu, e muitas vezes eles nem percebem que podem ser detestados por todos. Eles são obedecidos, né? Todos obedecem, não por respeito, mas muitas vezes pelo medo. E mesmo que as criaturas se mostrem dóceis e afáveis, tudo isso não basta se isso for só da boca para fora e não do coração. Ou aqueles que são naturalmente bons, né? Que são naturalmente afáveis, dóceis, né? Sem mistificação, sabe que podem enganar os homens, mas apenas pela aparência, mas que nunca poderão enganar a Deus. Então, eles têm essa consciência, né? Os que são naturalmente dóceis e afáveis têm a consciência de que a Deus nunca podemos enganar. Então, continuando, nós vamos falar um pouco sobre a paciência, que trata aqui nesse capítulo também, né? E diz assim: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes, mas bem dizei ao contrário, o Deus Todo-Poderoso que vos marcou pela dor neste mundo para a glória no céu. Então Jesus diz que a paciência também é caridade. E a caridade que consiste em dar esmola é a caridade mais fácil que nós podemos praticar. Por quê? Porque quando nós doamos alguma coisa, geralmente a gente doa aquilo que está sobrando para nós, aquilo que é supérfluo, que não nos serve mais, muitas vezes. Então, essa caridade é a caridade mais fácil que tem. E caridade maior, que Jesus diz, é a caridade de perdoar aqueles que foram colocados em nosso caminho e que muitas vezes são a causa dos nossos sofrimentos. E tudo isso vem
para colocar nossa paciência à prova. Então, é difícil, né? Geralmente, algumas pessoas que são colocadas no nosso caminho são pessoas difíceis e que nós temos que treinar a nossa paciência em relação a essas pessoas. Todas as nossas provas e expiações, elas devem ser vistas por nós, né? Como uma prova, né? De evolução espiritual, um crescimento e uma evolução espiritual. E com isso tudo tem que ser suportado com paciência e com resignação, sem blasfêmias, né? Porque se não for suportado dessa forma, pouco ou quase nada vai acrescentar à nossa evolução. Então devemos nos basear no exemplo do Cristo, que sofreu tanto por nós, né? E ele não tinha nada para expiar. Então, vamos nos basear nesse sofrimento do Cristo, que aguentou tudo com paciência e resignação. Então, se nós soubermos aceitar todas essas provações sem revolta, né? E com paciência, e veremos que as bênçãos vão ser sempre maiores do que as dores, né? Que nós vamos encontrar no caminho. O outro item que nós vamos abordar fala sobre obediência e resignação. Então, para iniciarmos esse item, Jesus diz assim: a doutrina de Jesus ensina em toda parte a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura, muito ativas, embora os homens as confundam erradamente com a negação do sentimento e da vontade. Então, muitas vezes a gente confunde que obediência e resignação, né, é contrário ao nosso sentimento da vontade e o nosso sentimento da razão. Mas, se nós analisarmos bem, vamos ver que, ao contrário, quando nós praticamos a obediência, significa que nós estamos atendendo ao consentimento da nossa razão. Por exemplo, né, quando a gente obedece às leis de trânsito, quando a gente obedece às leis civis, etc., né, nós estamos usando da nossa razão para aquilo que é o correto, aquilo que é certo. Quando também nós praticamos a resignação, nós estamos usando o consentimento do coração. Então, o fraco, ele não pode ser resignado, porque ele não aguenta nada. Tudo ele reclama, né? Ele não aguenta nada sem reclamação. E o orgulhoso e o egoísta também, porque ele não pode ser obediente, porque o seu orgulho não o permite. Então, nós já sabemos, né, que não tem nada a ver de negação dentro da obediência e da resignação. É só atender ao sentimento da razão e ao sentimento do coração, para que a gente possa ser obedientes e resignados. A nossa geração, né, ela valoriza muito a atividade intelectual e muito pouco dá valor à conduta da boa moral, que nos conduz à lei do progresso. Essa conduta de boa moral é que vai nos conduzir à lei do progresso espiritual. Toda resistência orgulhosa e egoísta, ela, cedo ou tarde, ela deverá ceder para poder evoluir. Se não ceder a esse orgulho, a esse egoísmo, a essa vaidade, achando que é melhor que qualquer um, ele nunca vai poder atingir, né, a lei do progresso, que nos leva à nossa evolução espiritual. E, por fim, nós vamos falar um pouquinho sobre a cólera. E diz assim, nesse item: o orgulho leva a vos crer
mais do que sois, a não poder sofrer uma comparação que possa vos rebaixar, a vos considerar ao contrário, de tal modo acima de vossos irmãos, seja como espírito, seja como posição social, seja mesmo como superioridade pessoal, que o menor paralelo vos irrita e vos fere. E o que ocorre então? Entregai-vos à cólera. Então, muitas vezes, pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, né? E nos faz pensar que nós somos melhores que os outros, que nos faz pensar também que estamos acima dos nossos irmãos, seja como espírito, seja como posição social. Então, achamos sempre que somos superiores. Nada disso é real, né? Ninguém é melhor do que ninguém, porque nós todos estamos aqui com os nossos defeitos e com as nossas qualidades. E muitas vezes os excessos de demência, né? Porque passa a cólera, ele, muitas vezes até por causa do orgulho ferido, ou então por algum problema que seja até insignificante, que contraria, né, a vontade, muitas pessoas dão importância maior a tudo isso e agem com essa demência colérica só porque não são obedecidos. Quando num acesso de cólera, muitas vezes tem pessoas que quebram os objetos, esbatem as portas e atacam as pessoas, né? E muitas vezes elas não são obedecidas, e se pudessem, nesse momento, verificar o quanto são ridículos, né? Elas até se envergonhariam de tudo isso. Então, temos que pensar bem antes de agirmos, antes de nos encolerizarmos. Se pudermos pensar, né, saberíamos que a cólera não vai resolver nada. Pelo contrário, afeta a nossa saúde, trazendo vários malefícios à nossa vida, né? E nós somos as primeiras vítimas de tudo isso. Então vamos nos controlar, nunca chegar a esse ponto, né? De estarmos nos encolerizando. Se pensássemos antes, né? Saberíamos que só estaremos fazendo infelizes aqueles que estão ao nosso redor, aqueles que estão junto a nós. E por isso é que devemos nos esforçar, né? Para dominar a cólera. E o espírita precisa saber que a cólera é contrária à lei da caridade e da humildade cristã. E o homem, que muitas vezes ele encontra sempre uma desculpa para não se corrigir desse defeito. E nós sempre sabemos que temos a oportunidade de nos corrigir. Nós, muitas vezes, não podemos nos corrigir dos defeitos, né, que nos trazem aqui a esse plano, dos defeitos materiais. Mas dos efeitos espirituais, nós sempre temos a oportunidade de nos corrigir. E temos que trabalhar para isso, né? Se tivermos vontade firme, nós vamos conseguir, né? Aos poucos, não é do dia para a noite, que muitas vezes a gente consegue corrigir os nossos defeitos, mas vamos aos poucos progredindo, né? E chegando à lei do progresso que nos leva à nossa evolução espiritual. Então, nós sempre temos a oportunidade de nos melhorar, depende da nossa força de vontade. E então, como a gente sabe que vai depender de nós, vamos pedir então ao Pai que, através da nossa fé, Ele nos auxilie para que essa mudança, né, ocorra sempre em nosso espírito e que possamos a cada dia nos melhorarmos um pouco mais. Muita paz a todos. Vamos então agora iniciar nossas vibrações, vibrando com muito amor, rogando por nossos irmãos,
paz, luz, saúde e reconforto. Vibremos pelo nosso planeta, que passa, Senhor, por momentos tão difíceis e conturbados. Vibremos por todos os países, em especial por aqueles que nesse momento estão mais necessitados. Vibremos pelo nosso país e por nossos irmãos que precisam de socorro espiritual e material. Vibremos também por nossos governantes, que eles possam governar com mais amor e justiça. Vibremos por todos os hospitais da face da terra, pelas casas de saúde, onde quer que haja um leito de dor, que a equipe espiritual dos médicos do espaço possam levar a todos os que sofrem nesse momento tudo o que eles necessitam para as suas curas do corpo e da alma. Vibremos pelas equipes médicas de enfermagem e para todos aqueles que, de certa forma, estão à frente no atendimento de nossos irmãos necessitados. Que eles possam ter sempre uma palavra de conforto e um gesto amigo para oferecer a todos aqueles que deles necessitam. Vibremos pelos idosos, os que se encontram nos hospitais, nos asilos, mas principalmente por aqueles que estejam abandonados, muitas vezes dentro de seus próprios lares. Vibremos pelas crianças do mundo todo, em especial por aquelas que se encontram nas ruas, sem um lar, sem uma família. Vibremos pelos jovens, em especial por aqueles que estão entregues aos vícios, pedindo ao Pai que eles possam compreender o mal que estão causando aos seus corpos material e espiritual. Vibremos pelos nossos lares, visualizando Jesus adentrando nossos lares com toda a sua equipe espiritual, trazendo suas bênçãos e derramando-as sobre todos. Também sua paz e sua luz, e que essa luz possa percorrer cada cantinho dos nossos lares, queimando todos os miasmas e retirando tudo o que estiver em desacordo. Vibremos pelos chefes de família, por aqueles que estão desempregados e por todos que passam necessidade nesse momento. Vibremos pelos encarcerados do corpo e da alma. Vibremos por todos os nossos irmãos do lar da família cristã que se encontram mais necessitados da assistência espiritual e fluídica dos benfeitores espirituais. E assim, vamos entregando uma vibração a toda a equipe espiritual para que possa levá-la onde se fizer mais necessário. E vamos pedindo a permissão para podermos vibrar por nós mesmos, que ainda somos, Pai, muito necessitados. E vamos agora à prece final, vamos fazendo a oração de São Francisco. Ó Senhor, fazei de mim um instrumento da tua paz. Onde há ódio, que eu leve o amor. Onde há ofensa, que eu leve o perdão. Onde há discórdia, que eu leve a união. Onde há dúvida, que eu leve a fé. Onde há erros, que eu leve a verdade. Onde há desespero, que eu leve a esperança. Onde há tristeza, que eu leve a alegria. Onde há trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Assim seja. Uma boa noite a todos e que Deus nos abençoe.